Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes neste santuário de Santa Rita, saudação muito carinhosa, muito fraterna a você que está em casa, rezando e celebrando conosco esta Eucaristia, que coincide com a festa do apóstolo Matias, aquele que foi escolhido para ficar no lugar de Judas. Os apóstolos entendiam que era preciso completar o grupo. O número 12 é um número simbólico, lembra as 12 tribos de Israel. E Jesus veio exatamente para restaurar, renovar o povo de Israel. Por isso é que nós dizemos que nós, a Igreja de Cristo, somos o novo Israel. E nós ouvimos a primeira leitura narrando exatamente o processo da escolha de Matias. É uma escolha bonita, houve um critério muito objetivo. Que critério foi esse? Precisamos escolher alguém que tenha convivido com Jesus, que tenha nos acompanhado desde o batismo de João até a ascensão de Jesus. E apresentaram 2 nomes, Matias e José. Irmãos, esta primeira passagem nos faz pensar também nos critérios de Deus para a escolha daqueles que vão assumir a missão. Mas pode também nos ajudar a pensar nos critérios que nós, enquanto igreja, usamos também para escolher as pessoas para as funções. E pode nos ajudar também a pensar nos critérios que nós usamos para escolher aquelas pessoas que deverão nos ajudar nos nossos trabalhos. Há critérios que vão pelo bolso, quem tem mais dinheiro, então é esse que a gente quer. Há outros critérios que vão pela inteligência, eu quero o mais inteligente. E assim os critérios vão se multiplicando. Nós percebemos que para a missão os critérios são muito diferentes. É preciso ter a experiência do Cristo. Todo aquele que quer servir o Senhor tem que ter a experiência do Cristo. Esse foi um critério primeiro. Matias é aquele que acompanhou Jesus, já havia acompanhado. Alguns dizem até que talvez fizesse parte do grupo dos 70 que Jesus enviara. Mas não basta isso. É preciso ter certeza de que aquele escolhido é o de Deus. Por isso os apóstolos, antes de definirem, fazem uma oração para que aquele seja o escolhido de Deus. Aqui é outra questão importante. Quantas vezes as nossas escolhas são erradas porque ou não seguimos critério algum ou seguimos critério errado, ou mesmo porque nós não nos colocamos diante de Deus para que a escolha seja dele. Então esse é um critério importante, irmãos. Por isso que nós podemos dizer que esta palavra de Jesus do Evangelho fica muito clara para nós, quando ele, conversando com os seus apóstolos, vai dizer esta expressão: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Faz lembrar a primeira carta de São João. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Deus quem nos amou primeiro. Queridos irmãos e irmãs, nós só podemos ir ao encontro de Deus porque primeiro Deus veio ao nosso encontro. Nós só podemos amar a Deus porque primeiro Deus nos amou. Assim, nós só podemos servir a Ele porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E a maneira que ele usou foi o batismo. Então, pelo batismo, todos nós aqui fomos escolhidos, fomos chamados para servir ao Rei. Devemos então nos perguntar como nós estamos cumprindo este chamado. E no texto de São João, Jesus coloca, digamos assim, os critérios que identificam aqueles que são seus discípulos. O primeiro critério é o amor. Amor. Um amor que tem como base a relação do Cristo com o Pai.
Amem-se uns aos outros, tal como eu amei o Pai. Qual é o amor do Cristo pelo Pai? O Cristo e o Pai se amam de tal maneira que formam uma comunhão indivisível. Entre eles não há disputa de poder, entre eles não há ciúme. Um está no outro, mesmo um não sendo o outro. Este é o amor, comunhão. Por isso Cristo vai dizer: permaneçam no meu amor como eu permaneço no amor do Pai. Então, o primeiro critério para nós vivermos a nossa vocação é permanecer no Cristo, permanecer no amor. Que tipo de amor? Há muitos que reduzem o amor a um sentimento, a uma paixão, a emoção, mas o amor a que Cristo se refere vai além. É o amor ágape, é o amor entrega, é o amor doação, é o amor que faz a pessoa esquecer-se de si, sair de si para ir ao encontro do outro. Esse é o amor. Por isso ele diz: não há prova maior de amor que dar a vida pelos amigos. Aqui está. O amor me torna sensível à realidade do outro. O amor me faz servir ao outro a partir da necessidade dele. O amor me faz ver o outro a partir da sua carência. Fico preocupado, irmãos e irmãs, quando olho o contexto do nosso Brasil, em que muitos, inclusive lideranças políticas, se afirmam cristãs, mas negligenciam a vida, não cuidam da vida. A prova mais evidente é com a pandemia. A negligência do governo contribuiu muito para que tivéssemos esse caos na proporção em que ele está. Disso não há dúvida. Quem permanece no Cristo põe a vida acima de ideologias, acima de cores políticas, acima de partidos, acima de tudo. Quem pensa na vida é capaz de unir os diferentes em torno desta causa. E é assim que nós mostramos que permanecemos em Cristo. Quando a vida fala mais alto do que a politicagem, do que todas estas artimanhas que muitos usam para se manter no poder. Quem permanece no Cristo não pode ficar indiferente aos 117 milhões de irmãos e irmãs que têm algum tipo de insegurança alimentar. Não pode fechar os olhos aos 19 milhões que passam fome. Não pode ignorar o feminicídio. Não pode colocar de lado a violência. Não pode esconder esta realidade de violência que afeta negros, pessoas de orientação sexual diferente da nossa, que nós chamamos a LGBTQIA+, e que assustam muitas pessoas. Quem permanece em Cristo não tem medo de defender os pobres e colocar-se ao lado deles. Acabamos de assistir ao Congresso Nacional, a Câmara, aprovando um projeto de lei que praticamente acaba com a necessidade de licenciamento ambiental, numa clara demonstração de confronto com a vida, de desrespeito à vida humana, a vida ambiental. Por isso, irmãos, esse permanecer no Cristo, próprio daqueles que se dizem seus discípulos, exige de nós assumir por amor as mesmas causas de Cristo, assumir por amor o projeto de Jesus, que é o projeto de vida. Por isso ele vai dizer: não há prova maior do que dar a vida pelos amigos. Foi isso que ele fez. O amor o levou a entregar a vida pelos seus.
Por isso que ele vai dizer: não são vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E a maneira de permanecer no amor, portanto, é obedecer aos mandamentos, como ouvimos. Mandamento do amor, mandamento do perdão, mandamento da partilha. É assim que nós vamos permanecer no Cristo. Pois bem, irmãos, esta paróquia é dedicada a uma pessoa, a uma santa, que viveu este amor. E o viveu numa instância que é fundamental para a sociedade, que é a família. É aquela que soube superar as dificuldades da vida matrimonial. É aquela que se entregou ao Cristo no amor. Portanto, ela nos ensina aqui que permanecer no Cristo significa isso: assumir na família a causa da vida. E ela fez isso porque, tendo seu marido sido assassinado, ela jamais concordou que os filhos vingassem a morte do pai. Faz-me pensar, irmãos e irmãs, nos cristãos católicos que apoiam teses do tipo: bandido morto, bandido bom é bandido morto, ou daqueles que defendem a arma como instrumento para defender a paz. Quem assim age está na contramão do Evangelho, está na contramão daquilo que Cristo propõe. E Santa Rita nos ensina, portanto, que permanecer no amor de Cristo é ter de fato o amor como a causa, a motivação de nossas ações, também dentro da família. Por isso, irmãos e irmãs, queria nesse primeiro dia da nossa novena que prepara a festa de Santa Rita, nós nos dedicássemos a essa reflexão, inspirados em São Matias, nos perguntássemos: eu tenho permanecido em Cristo? Obedeço aos seus mandamentos? Sou capaz de dar a minha vida em favor dos meus irmãos? Tenho a consciência de que sou escolhido por Cristo para agir no mundo, produzir frutos, os frutos que Ele espera de nós? Desejo, pois, que Santa Rita nos inspire a todos a respondermos sempre sim ao chamado que Deus nos faz, e que o nosso compromisso com a vida, que nasce do amor, esteja acima de todas as coisas, para que então ajudemos a construir o reino de Deus presente entre nós, o reino da vida, o reino do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.